Então, quando nós pensarmos na aplicação desses nutrientes, a forma mais eficiente de fornecê-los é com base no manejo 4C, que é o seguinte: a aplicação da dose certa, da fonte certa, no local certo e na época certa. A dose certa nós conseguimos através da análise de solo, que vai nos indicar, na interpretação daquela análise de solo, que vai nos interpretar o quanto devo aplicar. A fonte certa é a fonte que vai me dar o melhor retorno, a melhor eficiência. O local correto é a forma de aplicar, localizado, em área total, em cobertura, esse adubo pode ser enterrado. Então, a melhor forma de aplicação que me dê o melhor desempenho. E a época correta é a adubação de plantio, é a adubação de manutenção, fazendo cobertura. Então, buscando sempre esse melhor rendimento. Com base nesses 4 Cs, a gente consegue a melhor eficiência no fornecimento de nutrientes. Num sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que inicialmente nós temos uma área totalmente degradada, de baixa fertilidade, nós vamos iniciar esse processo de recuperação não na área toda, mas em uma fração dessa área, 1/3, 1/4 da área, quanto que a disponibilidade de recursos do produtor indicar ser possível fazer um melhor manejo. Então, eu vou fazer uma recuperação daquele solo, fazendo um fornecimento de calcário, adubação, de forma que eu consiga implantar uma cultura anual e ter bons rendimentos. No segundo ano, eu já vou estender um pouco esse cultivo, certo? Fazendo com que eu já comece a implantação de uma área de pastagem. Quando eu vou começar a ter, a partir do 3º ano, a área já reformada, com uma cultura anual sendo plantada para recuperação do solo e o cultivo de uma gramínea em consórcio, em sucessão ou em rotação com essas culturas anuais, de modo que eu tenha uma pastagem muito bem estabelecida, certo? E que eu consiga gradualmente recuperar o meu solo. E esse pasto, então, pode ser utilizado com os animais ou pode servir de cobertura, de proteção do solo para um plantio direto de novas culturas anuais. Esse processo, então, de recuperação do solo está muito bem esquematizado nesse gráfico, nessa figura, onde eu saio de um solo com uma condição de baixo fornecimento de nutrientes, sem nenhum manejo, em que eu tenho baixa fertilidade, onde eu vou fazer, então, as primeiras correções químicas do solo, fazendo calagem e essa adubação de base. A partir desse trabalho de melhoria da condição química e física do solo, eu vou começar a implantar, então, o cultivo mínimo, fazendo o sistema plantio direto, integrando os sistemas, fazendo essa rotação, mantendo o solo coberto e com a entrada dos animais, eu faço com que aquele solo muito pobre inicialmente passe a ser um solo muito mais complexo, um solo com muito mais matéria orgânica, muito mais organismos vivos ativos e que me possibilite ter mais interações. Então, eu começo a pensar numa fertilidade sistêmica, uma fertilidade de todo esse sistema de produção, onde eu vou ser muito mais eficiente no processo de produção. Esses sistemas de produção diversificados, com elevado aporte de biomassa, que
os sistemas de integração me possibilitam, eles têm uma série de vantagens. Por exemplo, a cobertura permanente do solo, né? Essa melhoria física e química do solo, e um aumento da atividade biológica, certo? Pelo maior aporte de nutrientes e de matéria orgânica. Então, isso daí me leva a uma redução das perdas de nutrientes, de água no processo erosivo, né? Uma maior disponibilidade de água para as plantas e um maior crescimento radicular, possibilitando que elas explorem um perfil de solo mais profundo. E isso levando a uma maior eficiência do uso dos fertilizantes, dos nutrientes, certo? Então, os sistemas mais complexos me levam a essa maior eficiência no uso dos nutrientes. Como isso acontece? Os dados da literatura nos mostram que 51% do nitrogênio que a gente aplica são efetivamente utilizados pelas culturas. Fósforo está na casa de 46% a eficiência e potássio 34%. Imaginem agora que nós tenhamos um sistema bastante complexo e diverso, onde eu tenho culturas anuais em sucessão e uma pastagem estabelecida. Eu estou falando que eu tenho uma eficiência do uso de 50% do N, então quase metade desse N vai ficar no sistema. Mais da metade do fósforo também vai estar no sistema. Se eu tiver um solo coberto, um solo vivo, ativo, com uma pastagem, por exemplo, na entre-safra, vai me possibilitar que essas culturas absorvam esses nutrientes, tenham um sistema radicular desenvolvido, faça a exportação desses nutrientes para a palhada, mantendo os nutrientes no sistema. Então, sistemas mais diversos, com alta produção de biomassa, e possibilitam que eu utilize mais eficientemente esses nutrientes. Então, os sistemas são, nesse tipo de sistemas integrados, nós temos uma utilização praticamente total dos nutrientes, considerando uma safra, e não apenas uma cultura de verão. Esses nutrientes podem ser reaproveitados no sistema integrado, então, com essa cobertura, estimulando a cobertura, estimulando o enraizamento e de forma que isso retorne ao sistema. Então, eu vou ter uma diminuição de perdas, aumento da reciclagem, aumento do estoque e aumento da eficiência do uso de nutrientes. Então, num sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, como esse da imagem, onde nós vemos todos os componentes aqui, o sistema de árvores, a pastagem e uma cultura anual numa época de verão, mostra que há uma grande diversidade e uma grande interação entre todos esses estratos de produção. Então, a ciclagem de nutrientes num sistema desse se torna bastante eficiente, porque nós temos toda uma ciclagem proporcionada pela biomassa, né, da parte aérea, morte de raízes, tanto de árvores como de pastagens, que fazem a absorção e o retorno de nutrientes para o sistema. Nós temos uma biota do solo atuando de forma bastante eficiente, certo? Promovendo a decomposição dessa matéria orgânica que está chegando. E também os animais, né? Fazendo com que eles pastejam, colhem toda essa forragem e excretam isso de volta, né? Então, fazendo com que haja também um estímulo desse processo de ciclagem dos nutrientes. Aqui alguns exemplos da pesquisa mostrando, então, como ocorre a liberação de nitrogênio, fósforo e potássio na palhada de Braquiária rusiensis após a dessecação e o fornecimento desses nutrientes para o milho, né? Então,
os gráficos aqui mostrando a taxa de decomposição do nitrogênio, que em 128 dias, né, mais da metade desse nutriente foi liberado para as plantas, considerando o fósforo também, em cerca de 70 dias nós conseguimos a liberação de quase total desse nutriente, e o do potássio, né, que ele está muito facilmente disponível na palhada, né, então em 3 dias praticamente todo o potássio foi liberado. E esses autores, é um grupo da Embrapa que fez esse trabalho, estimou quanto que de nitrogênio, fósforo e potássio em equivalentes fertilizantes estaria disponível nessa palhada. Então vejam só, a palhada da Braquiária rusiensis após a dessecação pode fornecer cerca de 60 quilos de nitrogênio na forma de ureia, certo? 90 quilos de fósforo na forma de super simples e cerca de 85 quilos de potássio na forma de cloreto de potássio, equivalente, né, desses nutrientes. Então, o que tem de nutriente estocado nessa palhada pode ser eficientemente convertido, certo, em nutrientes, em equivalente a essas fertilizantes tradicionais comerciais, para a cultura seguinte, que no caso era uma lavoura de milho. Essa diversidade também de organismos do solo pode ser observada nesse trabalho de uma outra equipe da Embrapa, onde comparou um solo sob vegetação natural, uma grande densidade de indivíduos por metro quadrado, com um solo sob rotação de lavoura e pastagem, com plantio direto. Então, levando a uma estabilidade desse solo, um aumento de indivíduos muito próximo da condição natural. Então, vejam que interessante, eu consigo produzir bem, de uma forma bastante eficiente, com sistemas integrados, e ainda ter vantagens ambientais, no caso aqui, aumentando a biodiversidade do solo, representado pelo maior número de indivíduos, de organismos do solo nesse sistema. Aqui nos nossos sistemas da unidade, nós também temos observado um trabalho feito com minhocas, por exemplo, um levantamento feito com minhocas, nós observamos também um aumento dessa população, certo? Quando nós tínhamos sistemas mais diversos, com árvore, pastagem, né? Nós tínhamos também observamos uma maior abundância, um maior número de indivíduos por metro quadrado e também uma maior massa desses indivíduos, né? Mostrando que esses sistemas integrados, com maior aporte de matéria orgânica, também vai fazer com que haja um maior número de indivíduos, né, trabalhando nessa reciclagem dos nutrientes. E a presença de animais também muda a distribuição de nutrientes. Pode haver uma concentração ou pode haver uma distribuição. Isso muito dependente da taxa de ocupação que está se promovendo. Então, esse trabalho também é bastante interessante, mostrando que num sistema de ILP, onde eu não tenho as árvores, né, houve uma concentração da distribuição das excretas próximos à cerca, próximos às áreas de descanso, onde há o bebedouro e o saleiro. A partir do momento que eu tenho árvores no sistema, houve uma melhor distribuição dessas excretas, então promovendo uma ciclagem mais interessante, uma melhor distribuição dos nutrientes por meio dessa distribuição mais homogênea das excretas ao longo desse sistema de produção.
Aqui um exemplo de uma propriedade comercial, onde está sendo adotado o sistema de integração, é uma fazenda lá da região de Presidente Prudente, onde nesse talhão se iniciou a reforma da pastagem, fazendo o cultivo de soja por um ano, na sequência entrando com o milheto, braquiária, o capim rusiensis, para pastejo e novamente soja. Então, esse ciclo de reforma soja e pastagem vem sendo adotado ao longo do tempo, certo? E alguns efeitos bastante interessantes na evolução da fertilidade, considerando, então, esses 13 anos de observação, onde nós podemos observar um aumento do teor de matéria orgânica, que é isso que nós temos afirmado, né? Aumento da produtividade, melhor correção do solo, levando a esse aumento do teor de matéria orgânica, um aumento aí de 80% no teor da matéria orgânica, num solo de textura média. Se nós considerarmos a disponibilidade de fósforo e de potássio, aí também nós alcançamos níveis bastante significativos aí da correção, porque nós estamos trabalhando o fornecimento desse nutriente, mas também trabalhando uma reciclagem, uma melhoria do sistema, certo? E esses aumentos desses parâmetros de matéria orgânica vai intervir, por exemplo, na CTC. Vamos lembrar que 80% da CTC do solo vem da matéria orgânica. Então, ao longo desses 13 anos, nós observamos um grande aumento aí na CTC do solo e levando, então, ao aumento da soma de base e da saturação por base. Então, uma melhoria geral da fertilidade a partir do momento que eu adoto o sistema de integração, faço essa rotação fornecendo esses nutrientes. Então, esse aumento da biomassa, da produção de biomassa, da parte aérea, de raízes, levando ao aumento da matéria orgânica e também a melhoria da parte química do solo. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para conversar sobre a ciclagem e o uso eficiente de nutrientes nesses sistemas de integração.